Deputado, boa noite. Muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. Deputado, o termo em inglês é um termo complicado para eu traduzir, né? Whistleblowing. O que significa exatamente isso em português? Bom, seria o tocador de sino, o apitador, ou como nós estamos chamando, o reportante do bem. Ou seja, o Brasil já construiu um instrumento muito importante, que é a delação premiada ou a colaboração premiada, que aí é o bandido dentro da organização criminosa que, para livrar a cara, ele entrega, principalmente aqueles que comandam a organização criminosa. O que é o reportante do bem? O reportante do bem, ele traz a sociedade para participar do processo de combate à corrupção, de identificação de ilícitos, irregularidades, ajudando a mudar a cultura. A gente não pode esquecer que, segundo a OCDE, o Brasil é o 4º país mais corrupto do mundo e nós temos, Heródoto, a cultura do jeitinho e do levar vantagem em tudo. Para mudar isso, precisa ter ferramentas que tragam a sociedade para esse combate importante que é isolar e reduzir a corrupção no Brasil. Agora, deputado, quer dizer, seria quase que uma autodelação. Ele vai lá e delata a si mesmo. O que ele receberia em troca? Não é autodelação, não. Uma pessoa, pode ser uma pessoa da sociedade, pode ser um servidor público, ele vai até uma ouvidoria ou até uma corregedoria de algum órgão público que vai ter uma comissão específica para isso. Lá ele se identifica, essa identidade ela é protegida, tem uma série de mecanismos para proteger a atividade profissional dele, a integridade física, social. Ele então relata o fato ou a irregularidade, a ilegalidade ou ato de corrupção, e aí esta comissão é que faz o estímulo aos órgãos de controle, seja a própria corregedoria do órgão ou então ao Ministério Público, Polícia Federal, seja lá quem for. Aí é feita uma investigação, se houver processo, e neste processo houver a recuperação de recursos financeiros, o que ocorre? Aí, a critério do juiz, essa pessoa pode receber o que se chama de retribuição, até 10% do recuperado. Então, esse mecanismo, ele é estimulado pela ONU, ele já existe em mais de 30 países, a União Europeia adotou a coisa de 1 ano e meio atrás, quase 2 anos, e ele vem sendo visto nestes países como um instrumento muito importante que se soma à colaboração premiada para fazer um enfrentamento principalmente dos atos de corrupção na área do setor público. Posso lembrar para ti e para os nossos espectadores um exemplo que seria a da ex-gerente da Petrobras, Venina Velosa. A Venina Velosa passou meses denunciando as irregularidades lá na Abreu e Lima. Se existisse esse mecanismo no Brasil naquela época, quantos bilhões a Petrobras teria poupado que foram pelo largo ralo da corrupção lá em Abreu e Lima? Para a gente poder entender, o Paulo Roberto Costas, que era o diretor de abastecimento, fez a colaboração premiada. Ele é um delator e entregou a organização criminosa. No caso da Venina, ela seria o whistleblower ou o reportante do bem, que ajudaria a sociedade a combater o ilícito. Agora, deputado, essa pessoa então que trouxe essas informações, se porventura ela também estiver implicada no processo de corrupção que ela está lá denunciando, e aí? Bom, aí ela não é a reportante, aí ela vai ser acusada e aí ela entra no esquema da delação premiada ou da colaboração premiada. O reportante ou o informante do bem, o que ele faz? Ele traz ao conhecimento das autoridades e ele tem uma participação social muito importante porque ele multiplica os olhos que vigiam os atos de corrupção ou as ilegalidades. Pode ser uma enfermeira que denuncia uma prática inadequada de um médico no hospital, por exemplo, ou seja, há uma
postura de maior cuidado ético, de maior cuidado na legalidade e de combate à corrupção, para mudar a cultura da corrupção no Brasil, não é só se exigir que o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário, né, ajam. Há necessidade que a sociedade se some a esse processo. Todos os países que conseguiram enfrentar e isolar a corrupção se valeram de mecanismos como esse que a gente está trazendo. Aliás, eu sou autor de um dos primeiros projetos que deu entrada no Congresso Nacional, e o ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem do Dinheiro, trouxe para a comissão das 10 medidas de combate à corrupção, que eu tenho a honra de ser o relator e a responsabilidade, ele trouxe como contribuição esse projeto que nós vamos absorver, e no relatório que nós devemos apresentar entre o dia 1º e o dia 8 de novembro, o whistleblower, ou o reportante do bem, como nós estamos chamando no Brasil, aportuguesando o termo, ele vai estar presente, é uma ferramenta muito importante para mudar o nosso país, Heródoto. Agora, deputado, o reportante, então, deverá reportar casos ou suspeitas de corrupção quando envolvem, em um dos lados, sempre algum representante do Estado, algum órgão do Estado, alguma empresa pública, ou pode ser, por exemplo, entre empresas privadas? Bom, pode ser para tudo, né? Vamos lembrar, a SEC americana, que é a equivalente à nossa CVM, utiliza-se dos que eles chamam de espiões corporativos, né? Que são as pessoas que participam diretamente ou indiretamente das atividades empresariais, e lá elas, se valendo desse mecanismo, elas mostram irregularidades. Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia, só esse ano lá a SEC vai pagar 35 milhões de dólares a uma série de pessoas que ajudaram a combater ilícitos na área empresarial. Então, isso vale para o setor público e vale para o privado. A grande vantagem de trazer esse instrumento para o Brasil é que a gente ajuda a mudar a cultura e entrega para a sociedade um instrumento onde ela se transforma, cada cidadão, cada cidadã, num partícipe da luta contra a corrupção. Acho que isso é importante da gente ressaltar. Deputado, queria pedir que ficasse um pouco mais conosco no nosso estúdio em Brasília. A gente volta já falando no portal. Só um instantinho, por favor. Tá bom. Bom, conosco no nosso estúdio em Brasília está o deputado Onyx Lorenzoni, que é do DEM do Rio Grande do Sul. Deputado, a gente pode entender então que o combate à corrupção, seja aqui ou seja em qualquer lugar, não se faz numa única via, mas se faz através de uma série de instrumentos. Entre eles, a participação cidadã das pessoas se convencer que quando há corrupção, ela e obviamente a sua comunidade são prejudicadas. Olha, Heródoto, eu sempre afirmo que quem rouba dinheiro público não rouba dinheiro, rouba vidas. Porque esses, dependendo da fonte, né, 100 bilhões ou 200 bilhões de reais anuais que o Brasil, quer no setor público federal ou, se a gente somar estados e municípios, vão pelo grosso ralo das grandes frestas que nós temos aí na nossa legislação, esse é o grande problema. Quer dizer, é o respirador que falta na UTI do hospital, que às vezes é vital para a manutenção da vida de uma pessoa de idade ou para um recém-nascido, ou o medicamento que pode prolongar a vida de alguém ou não. Da mesma maneira, a ausência de segurança nas ruas, ou a qualidade da educação, ou da infraestrutura nas nossas rodovias, portos, aeroportos. Ou seja, na verdade, o que a Lava Jato trouxe para o Brasil, e o que eu chamo da nova cidadania, que são as mídias, as novas mídias sociais, é essa possibilidade do cidadão, da cidadã, ter um ativismo a favor do nosso país, independente de filiação partidária, linha ideológica. Na verdade, na corrupção, do A a Z do espectro político, nós temos que nos juntar. Ou seja, não dá para continuar assim, o Brasil sendo o 4º país mais corrupto do mundo. Quer dizer, outros países, até com muito menos estrutura que o nosso, conseguiram criar sistemas onde a corrupção foi isolada, enfrentada, e hoje ela é um episódio isolado na vida do país, e não esse mar de lama que parece que a gente não consegue se livrar dele. É a hora de dar um basta, Heródoto. Ok.
Deputado, muito obrigado pela gentileza, pela participação conosco aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado. Conte sempre com a gente. Um grande abraço. Ok, muito obrigado. Bom, eu espero que tenha ficado claro, então, para você também, né, a maneira pela qual essa proposta, deputado, foi colocada. Como ele mesmo lembrou agora há pouquinho, há uma série de ações simultâneas para que a gente possa combater a corrupção no nosso país. E mais, depende fundamentalmente da cidadania. Quando eu falo cidadania, a gente tem batido muito isso aqui, não é para terceira. A cidadania é o seguinte: como é que eu posso contribuir, como é que você pode contribuir, né? Como é que a gente pode atuar socialmente para ajudar as coisas a melhorarem. E combater a corrupção é uma forma de melhorar a situação de vida, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo.